Olá, olá, olá! Hoje, quarta-feira, dia 2, vamos para mais uma aula de matemática. E nossa aula de matemática de hoje está lá na página 109, certo? Lá na página 109, nós vamos ver sobre pirâmides e prismas, ok? As caixas de Alice têm formato de pirâmides e de prismas. Em um prisma ou em uma pirâmide, nós podemos identificar três elementos, que são o quê? Que são as vértices, as faces e as arestas. Como vemos na ilustração. Observa aí. O que é a vértice? A vértice é o encontro dos tracinhos, que é o encontro das arestas, o ponto de encontro das linhas retas, certo? A aresta, quem que é a aresta? A aresta são as linhas, né? As arestas são as linhas retas de cada um deles. E a face, quem que é a face? Ah, professora, a face é a parte, fica a parte da frente, a parte de cima, a parte de baixo. Isso que são as faces, ok? Aqui, por exemplo, a gente consegue contar quantas faces tem esse cubo. Presta atenção. O cubo tem quantos lados? Ó? Um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Quatro lados, então, tem quatro faces laterais. A parte de cima dá 5 e a parte de baixo dá 6. Então, um cubo tem 6 faces. Vértice. Quantas vértices tem um cubo? Aqui a face tem 6. Vértice. Quantas vértices vai ter um cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que são os pontinhos, né? Os pontos de encontro. Tem 8. 1, 2, 3, 4 e mais 4 embaixo. E a aresta, que são os tracinhos. Quantos tracinhos vai ter? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 12 arestas. Isso no cubo. 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Já aqui nessa pirâmide, vamos contar. Nós temos quantas faces? Se é uma pirâmide de base quadricular, nós temos 4 nas laterais e a face de baixo. Então, nós temos 5 faces. Quantas arestas nós temos? Que são os tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. E vértice é o ponto de encontro das arestas, ó. 1, 2, 3, 4 e o de cima, 5 vértices. 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Certo, agora vamos para a atividade. Atividade tem o quê? Pede o quê, ó? Faça a contagem do número de vértice, face e aresta de cada uma das figuras e complete o quadro. Nós já fizemos o cálculo das vértices, faces e arestas do cubo e da pirâmide de base quadrangular. Vocês vão fazer aqui, ó. Pirâmide de base triangular, triângulo, 3, né? Triangular, de base quadrada, pirâmide de base pentagonal, pentágono, penta, 5. A base são 5. Prisma de base triangular, prisma de base quadrada e prisma de base pentagonal. Lembrando que a gente já respondeu aqui, ó. Se a pirâmide de base quadrada são 4 lados, a pirâmide de base quadrada e retangular são bem parecidos, né? São 4 também. Então, a segunda a gente já respondeu, certo? E as demais vocês vão fazer sozinhos. Depois de preencher a tabela, vocês vão para cá, ó. O que você observou, em especial na contagem de faces, vértices das pirâmides? São parecidos? São semelhantes? É a mesma quantidade? É o dobro? É menos? Como é que é?
E adicione o número de faces e vértices em cada figura e compare com o número de aresta. Você observa algo curioso? Como assim, professora? Se nós vimos que lá no pirâmide de base quadrada, nós temos quantas faces? 5 faces. Nós temos quantas arestas? Nós temos 5 arestas. E nós temos quantas vértices? É semelhante à mesma a quantidade entre eles ou não? É curioso? Por quê? É isso que você vai fazer na 3. Mas para isso você precisa ter respondido a tabela, ok? Quando terminar, tira a foto e envia para o seu professor, certinho?